Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Professor Marco Aurélio aqui de Física. E hoje nós vamos aqui fazer um vídeo resolvendo um exercício que condensa, né, o assunto que nós estamos falando aí ao longo do ano, né? Nessa aula nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica e sobre a equação dos gases, tá? Vamos então resolver um exercício da Unesp, Universidade, né, Estadual de São Paulo. E essa questão é de 2014. É uma questão complexa, mas que ao mesmo tempo ela vai possibilitar a gente rever vários conceitos da termodinâmica, ao mesmo tempo trabalhar pontos, reforçar pontos que nós já vimos, né? Então não se assuste, tá, com o tamanho da resolução, porque eu procurei ser o mais detalhado possível para que você, ao mesmo tempo que resolvesse o exercício, pudesse entender os conceitos, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês a questão, depois nós vamos detalhar o que ela está pedindo, ok? Então vamos lá. A figura representa o cilindro contendo um gás ideal em 3 estados, 1, 2 e 3, respectivamente. Então você tem aqui um cilindro e ele está sendo representado em 3 estados sucessivos, tá? Estado 1, estado 2 e estado 3. Lembrando que nós, quando falamos do estado de um gás ideal, né, o que é um estado de um gás ideal? Pressão, volume e temperatura, ok? Pressão, volume e temperatura. Beleza. No estado 1, o gás está submetido a uma pressão de 1,2 vezes 10 à quinta Pascal, ok? Pascal. O que é Pascal? Pascal é a pressão de 1 newton em uma área de 1 metro quadrado, tá? Então esse gás ele está submetido a uma pressão de 1,2 vezes 10 à quinta Pascal e ocupa um volume de 0,008 metros cúbicos com uma temperatura T1, tá? Ele não falou aqui o valor da temperatura. Então esse aqui é o estado 1, ok? Ele caracterizou pressão 1, volume 1, temperatura 1, indicando, né, o estado 1, tá bom? Acende-se em uma chama de potência constante sobre o cilindro, tá? Então, acende-se uma chama constante aqui sobre o cilindro, de maneira que ao receber 500 joules de calor, o gás sofre uma expansão lenta e isobárica até o estado 2. Então, quando essa chama é ligada, 500 joules de energia são transferidos para o sistema e ele se expande de forma lenta até atingir aqui o estado 2. Quando o êmbolo atinge o topo do cilindro e é impedido de continuar a se mover, né? Não tem como ele subir mais. Nesse estado, o gás passa a ocupar um volume V2 de 0,012 metros cúbicos, a temperatura T2. Então, nesse estado aqui, né, o estado 2, eles sabemos que como é uma expansão lenta e isobárica, quer dizer, o que quer dizer isobárica? Quer dizer que durante esse processo a pressão não vai ter variado, tá? Então o volume passa de V1 para V2, então tudo que estiver 2 aqui está relativo ao estado 2, obviamente, né? A pressão 2 vai ser igual à pressão 1, porque foi um processo do estado 1 para o estado 2, um processo isobárico, a pressão não alterou, então a pressão aqui no estado 2 vai ser igual à pressão no estado 1, mudou-se apenas o volume e a temperatura, tá bom? E ele falou qual que é o valor do volume, né? Então está aqui especificado. E a temperatura T2 ele não falou qual que é, só mencionou. Vamos lá, outro parágrafo. Nesse momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer e a chama é apagada. O gás é então resfriado até o estado 3, quando a temperatura volta ao valor inicial T1 e o gás fica submetido a uma nova pressão P3. Vamos lá. Então, quando o êmbolo, né, que é esse tampão laranjado, ele atinge aqui o topo, ele vai ser travado, como está indicado aqui no estado 3, ele vai ser travado, né, para não descer. Mas o que acontece? Vai ser desligada a chama, né? Note que a chama estava ligada ainda no estado 2, para ir para o estado 3 essa chama ela foi desligada. Com isso, né, o calor saiu, ok? O calor saiu do gás, tá? O volume no estado 3 é igual ao volume do estado 2, por isso que está aqui V3 igual a V2.
E a temperatura do estado 3, ela vai diminuir até a temperatura que estava aqui no estado 1. Então a temperatura aqui no estado 3 vai ser igual a do estado 1, ok? E a pressão P3, qual que vai ser, né? É o que o exercício vai perguntar. Considerando que o cilindro tem a capacidade térmica desprezível, calcule a variação de energia interna sofrida pelo gás quando ele é elevado do estado 1 para o estado 2, ok? E o valor da pressão final P3. Então, são essas duas coisas que o exercício está perguntando para a gente com base nessa dinâmica que foi passada aí pelo enunciado, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa resolução. Vamos lá. Entendendo a questão. Bom, quando nós vamos resolver um exercício de física ou qualquer exercício de exatas, nós precisamos de entender a questão. O que o exercício pede, né? Porque muitas vezes você lê um enunciado desse tamanho e fica confuso, né? Não sabe nem o que o exercício está pedindo. Então, calma. O que o exercício está pedindo? ΔU entre os estados 1 e 2. Professor, o que é ΔU? Nós já vimos, né? ΔU é a energia interna do gás. Energia interna do gás. A variação da energia interna do gás. Depois, ele pede o valor da pressão final P3, tá? O valor que é da pressão final aqui no estado 3. Beleza? Então, vamos fazer isso, né? Bom, professor, quais fórmulas vamos usar, né? Ó, como nós estamos falando sobre transição de estados dos gases, né? Um gás que ele está sofrendo várias transições, ou seja, está alterando ali o volume, a pressão, a temperatura dele, tem essa equação, ó, PVT por Votor, né? Que relaciona o estado inicial do gás com o seu estado final, ok? Então, quando você tem um gás que sofre uma transição de estado, uma mudança de suas variáveis de volume, pressão ou temperatura, em uma delas ou as três juntas, né? Tanto faz, mas se mudou uma variável dessa, mudou de estado, ok? E aí essa fórmula que vai relacionar essas grandezas iniciais e finais, né? Pressão, volume, temperatura inicial e pressão, volume e temperatura final, ok? Beleza, vamos entender então agora essa questão com mais cuidado, tá? Com mais detalhes para que todos aí venham compreender o que o exercício falou. Vamos lá. O exercício comenta que no estado 1 o gás está submetido a uma pressão, né? P1, que ele especifica aqui o valor numérico. Ocupa o volume V1, também ele especifica o valor numérico. E também está uma temperatura T1. Então aqui está o gás. E acende-se uma chama de potência constante sobre o cilindro, de maneira que, ao receber 500 joules de calor, o gás sofre uma expansão lenta. Então está aqui, ó, vão entrar 500 joules de calor dentro desse gás aqui, ok? E quando esse calor entrar, quando essa energia entrar, parte dessa energia vai ser usada para o quê? Realização de trabalho, tá? Nós vimos que trabalho dentro da termodinâmica é quando o gás ou ele se expande ou ele é contraído, não é verdade? Quando varia o volume do gás, quer dizer que houve aí então trabalho. Nesse caso, pessoal, então como o gás vai se expandir, parte desse calor vai ser usado para realizar trabalho e parte desse calor também vai ser usado para quê? Para aumentar a energia interna de movimentação das moléculas do gás, tá bom? Então vai ser usada para esquentar o gás, tá? Porque nós vimos que o calor ele pode ser dividido em duas finalidades dentro do gás, dentro desse gás, né? De qualquer outro gás. Então, quando você tem calor entrando em um sistema, esse calor ele pode ser usado para uma finalidade de expandir, né? Fazer um trabalho, expandir o volume desse gás, e também pode ser usado para esquentar o gás, ok? Beleza. Então vamos lá. Então houve uma mudança do estado 1 para o estado 2, né? A pressão constante, não houve variação da pressão. A pressão no estado 2 é igual à pressão no estado 1. O nome disso é transformação isobárica, tá bom? Beleza. Então ele vai falar o seguinte agora, ó. Nesse momento o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer e a chama é apagada. O gás é então resfriado até o estado 3. Quando a temperatura volta ao valor inicial T1 e o gás fica submetido a uma nova pressão P3. Então, ó, pessoal, quando ele desligar a chama, né,
Lembrando, não vai mudar. Vai mudar o que aqui apenas? A pressão e a temperatura. Então mudou de estado, lembra, né? Se você mudar a pressão, temperatura ou volume, você está mudando de estado do gás. Bom, como esse processo aconteceu com volume constante, né, não variou o volume, ele não diminuiu nem aumentou, ele continuou constante, então é um processo isocórico, né, também chamado aí de isovolumétrico, tá? O volume do estado 2 é igual ao volume do estado 3. E o calor ele vai sair, ok? Porque vai desligar a chama, obviamente, então o calor ele vai sair, né? Quando o calor sair, esse gás ele vai esfriar. E ele vai esfriar até a temperatura inicial dele, que estava aqui no estado 1. Por isso que se fala que então a temperatura 3 é igual à temperatura 1, ok? Então isso foi o que aconteceu nesse processo, tá, pessoal? Tentei desenhar aqui para vocês, fazer um esqueminha para que vocês venham entender aí o que aconteceu, beleza? Vamos continuar agora com a resolução do exercício. Bom, o exercício está pedindo o que mesmo? O exercício está pedindo assim, ó, considerando que o cilindro tem a capacidade térmica desprezível, calcule a variação da energia interna sofrida pelo gás quando ele é levado do estado 1 ao estado 2 e o valor da pressão final P3. Ó, temos que nos concentrar então no estado 1 e no estado 2 e ver qual foi, nessa expansão isobárica, qual foi aí a energia interna, a variação da energia interna que esse gás sofreu. Né? Qual foi a variação da energia interna? O que é variação da energia interna, professor? A energia interna, pessoal, está relacionada com a energia de movimentação das moléculas do gás. Quando as moléculas desse gás estão se movendo com muita energia, quer dizer então que esse gás tem uma energia interna muito alta, uma energia interna grande, tá? Está relacionado muito com a temperatura. Quando a energia interna, a variação dela é positiva, quer dizer que a energia interna aumentou. Então isso significa que houve um aquecimento do gás. Quando a energia interna, a variação dela, né, diminui, é negativa, quer dizer então que houve um resfriamento do gás. Isso quer dizer que a movimentação das moléculas do gás está se dando de forma mais lenta, de forma mais devagar do que estava antes, tá bom? E depois ele pede para calcular o quê? Quando o gás vai do estado 2 para o estado 3, a pressão dele vai mudar, tá bom? A pressão dele vai mudar. Porque ele vai resfriar, né? A pressão vai mudar. Logo, né, ele vai pedir aí qual que vai ser o valor da pressão. Lembrando, né, o conceito de pressão, qual que é, professor? O conceito de pressão é a força com que as moléculas batem aqui no recipiente, né, do pistão, do cilindro. Então, quando as moléculas estão batendo com muita força aqui no recipiente do cilindro, quer dizer que a pressão está muito alta. Quando a pressão, quando essa força ela é menor, né, ela vai diminuindo, as moléculas vão batendo com menos força aqui na parede do cilindro, então quer dizer que a pressão é baixa, tá bom? Então relacione sempre pressão com a força média com que as moléculas batem aí no recipiente, né, do cilindro, tá? Beleza, vamos continuar então. Espero que vocês tenham entendido o que o exercício está pedindo, tá? E como que isso está identificado aqui no esquema da resolução. Vamos continuar. Bom, para calcular então a variação da energia interna representada por ΔU, o que nós vamos usar, professor? Primeira lei da termodinâmica, tá? Nós vamos usar a primeira lei da termodinâmica. Lembrando, a primeira lei da termodinâmica é ΔU, que é a variação da energia interna, é igual ao calor que o gás recebeu, menos a energia feita para realizar trabalho. Lembra que nós falamos, pessoal, que quando um gás ele recebe energia, né? Ele recebe energia, nesse caso ele recebeu energia aqui do fogo, né? Essa energia pode ser usada para esquentar o gás e para realizar trabalho, tá bom? Então está aqui, ó. Essa é a fórmula da primeira lei da termodinâmica que nós discutimos em aulas anteriores. ΔU é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado, tá? Quando você tem o calor recebido e tira, né, dessa parte do calor recebido o que foi utilizado para a realização de trabalho, sobra apenas o calor que foi usado para esquentar o gás. Beleza, professor. O exercício falou que o gás recebeu 500 joules, né? O enunciado falou isso lá, que o gás recebeu 500 joules de energia, tá? Mas ele não falou qual foi o trabalho durante a expansão do estado 1 para o estado 2, porque houve uma expansão, você lembra?
Houve uma expansão aqui no estado 1 para o estado 2, mas o exercício não comentou qual foi esse trabalho, tá bom? Então é isso que nós vamos discutir agora. Então como que nós calculamos trabalho, professor? Simples, né? Vamos lá. No primeiro ano você já deve ter visto essa fórmula, que trabalho de qualquer força é igual a força vezes a distância, tá? Um exemplo é isso aqui, ó. Você tem um bloco, né? E tem uma força sendo aplicada nesse bloco. Então, se você aplica essa força durante uma distância d, né? A multiplicação da força vezes a distância vai dar a energia que você usou para fazer esse deslocamento usando essa força, tá? Então, quanto mais distante for, quanto mais longe você for empurrando esse bloco, mais energia você vai usar, maior vai ser o trabalho dessa força sobre o bloco, ok? Também, quanto mais força você colocar aqui para empurrar o bloco, quer dizer então que você está usando mais energia para a movimentação desse bloco, portanto o trabalho dessa força sobre o bloco é maior. Tá? Então, trabalho é uma grandeza que relaciona a força que é aplicada em um corpo, em um objeto, vezes a distância deslocada, ok? Então, trabalho é igual a força vezes a distância. Se você não viu esse conceito, tá aí. Prazer, trabalho. Tem essa letra W por conta da língua inglesa, que referencia essa palavra trabalho como sendo work, que começa com W. Beleza, guarda essa fórmula, por quê? Como força é igual a pressão vezes a área. Como assim, professor? Ó, se você tem um cilindro e está aplicando uma força na tampa, né, que tem uma área A, então a pressão é igual a força dividido pela área. Espero que os senhores, né, tenham lembrança disso, tá? Pressão é igual a força dividido pela área. Se eu passar a área que está dividindo para o outro lado multiplicando, então a força fica igual a pressão vezes a área. Então aqui nessa fórmula, né, no lugar de força, eu vou colocar então pressão vezes a área, tá bom? Porque é a mesma coisa. Então vai ficar trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a distância. Eu só repeti essa primeira fórmula aqui, trocando o F por pressão vezes área, tá? Tá aqui a fórmula reescrita. Bom, lembrando então que então o trabalho vai ser pressão vezes o volume, né? Porque se você tem a área vezes a distância, a área vezes a altura é o que? Volume no pistão, no cilindro. Então, no cilindro, o trabalho é igual a pressão vezes o volume, tá? Beleza, essa fórmula vocês têm que guardar aí no coração. Quando nós falamos em termodinâmica, trabalho é igual a pressão vezes o volume. Então, como que nós vamos calcular agora, professor? Tendo em vista, né, essa fórmula que o senhor falou para a gente, para calcular o trabalho, que é igual a pressão vezes o volume, aqui na primeira lei da termodinâmica. Então vamos com calma que eu vou explicar. Delta U é igual a delta Q menos o delta W, ok? Então delta U, né, que é a variação da energia interna, é igual a 500 joules de calor menos, né, o trabalho. Então vai ser 500 joules menos o trabalho, né, a variação do trabalho, nós vimos que é o quê? Pressão vezes variação do volume, na verdade. Então onde tiver delta W, a gente vai colocar pressão vezes variação do volume. Tá aqui, ó. Né? Era para ter um W aqui, mas só que como W, trabalho, é igual a pressão vezes variação do volume, colocamos aqui, ok? Por quê, professor? Porque nós temos esses dados, tá? Ah, beleza. E qual que é a pressão que nós vamos usar? Bom, o exercício falou que do estado 1 para o estado 2, não houve mudança de pressão. Aconteceu uma pressão constante e essa pressão tinha esse valor aqui de 1,2 vezes 10 a quinta Pascal, ok? É essa pressão que nós vamos usar aqui na fórmula. E a variação do volume, professor? Então, a variação do volume é a variação que houve do volume entre o estado 1 e o estado 2, tá? Lembrando que o estado 1, né, tá aqui representado, e o estado 2, então houve uma diferençazinha de volume aqui nesse processo, nessa expansão. Qual que é essa diferença, professor? É o volume do estado 2 menos o volume do estado 1. O exercício deu esses valores numericamente, está aqui representado. Então, qual que é o volume no estado 2? 0,012 metros cúbicos, né? Tá certinho, a unidade de volume é metros cúbicos, menos o volume do estado 1, que era 0,008 metros cúbicos. Está lá no enunciado, se você voltar para ler, estará lá. Quanto que é essa diferença? Delta V, então, né, que é a variação do volume, vai ser igual a 0,004 metros cúbicos. E é justamente esse valor que nós vamos colocar aqui também na fórmula. Quando nós formos substituir, então, na fórmula, professor, como que vai ficar?
vai ficar isso aqui, ó, ΔU é igual a 500 joules, né, que era aqui do calor, menos a pressão vezes a variação do volume. A pressão é aquela que nós discutimos aqui, né, que o exercício deu no enunciado, então está aqui representada, vezes a variação do volume, que é o que nós calculamos aqui no cantinho. Então colocamos aqui na fórmula, beleza. Então isso aqui é pressão vezes a variação do volume. Fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar no resultado de 500 joules menos 0,0048 vezes 10 à quinta, né? Faltou o 10 à quinta aqui, eu vou reescrever. Vezes 10 elevado à quinta, né? Opa, confundi aqui a orientação, vezes 10 elevado à quinta, ok? Bom, então, agora nós podemos continuar a nossa resolução aqui. Deixa eu só consertar esse vezes, porque ficou muito feio. Beleza? Aí. Bom, então, professor, quanto que vai ficar isso daqui? Numa calculadora científica, ou se você já tiver expertise, né, em operações com potenciação, quando tem uma potência positiva aqui na base 10 e tem número com vírgula multiplicando, você vai andar com essa vírgula 5 casas aí para a direita, ok? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 480. Então vai ficar 500 menos 480 joules, tá? Ou seja, 20 joules. Então a variação da energia interna, professor, entre o estado 1 e o estado 2 vai ser de 20 joules positivos. Quer dizer então que o gás ele esquentou, né? Porque o senhor falou que quando a variação da energia interna for positiva, quer dizer que a temperatura terá aumentado. Exatamente, isso aí. O gás ele terá esquentado então quando estiver aqui no estado 2, tá? A temperatura aqui vai ser maior do que a da temperatura do estado 1, tá? Beleza. Então nós descobrimos aí a variação da energia interna. Tá, professor, beleza, mas o exercício pediu também qual é a pressão, né? Porque na passagem do estado 2 para o estado 3, houve aí a chama ela foi desligada, né? E o calor vai ter saído, né? Vai sair calor. E a pressão, qual que vai ser a pressão, professor? Né? Bom, beleza, vamos calcular a pressão. Bom, lembre-se daquela fórmula que nós usamos para mudanças de estado de um gás. Quando você varia algum dessas grandezas, né, pressão, volume, a temperatura, nós temos que usar aquela equação, né, PVT por Voto, tá bom? Beleza. Professor, o que é PVT por Voto? É só para você lembrar da fórmula com mais facilidade, tá? Bom, nós temos aqui então, pessoal, queremos descobrir qual que é a pressão 3, tá? E se nós queremos descobrir qual que é a pressão 3 nessa equação aqui do PVT, né, nós temos que isolar ele na equação. Nós temos que deixar essa pressão 3 aqui sozinha. E como que nós fazemos isso olhando aqui para essa equação? A temperatura 3 que está... O que é temperatura 3, professor? Temperatura 3 é a temperatura no estado 3, ok? Tudo que tiver esse númerozinho 3 aqui está relacionado com o estado 3. Tudo que tiver com o númerozinho 2 está relacionado com o estado 2, tá bom? Então a temperatura no estado 3, que está dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. E o volume do estado 3, que está multiplicando, vai descer no outro lado, dividindo. Então fica desse jeito aqui, ó. Temperatura está multiplicando e o volume 3 está dividindo, tá? A gente multiplicou a famosa multiplicação cruzada aí, tá bom? Dessa forma, a pressão 3 ela está sozinha. Professor, legal. Mas se atente para os detalhes do enunciado. A temperatura 3, o enunciado fala que ela vai esfriar até a temperatura 1, que estava antes, ok? Então, nós podemos reescrever T3 aqui como sendo T1, tá bom? A pressão 2 é igual à pressão 1. Então, nós podemos reescrever a pressão 2 aqui como sendo pressão 1. Legal. E o volume 2 é igual ao volume 3, né? Na passagem aqui, ó, do estado 2 para o estado 3, o volume não se alterou. Então, nós podemos substituir aqui o V2. Então, o V2 e o V3 eles são iguais. Eles podem ser até cortados, né? Então vamos substituir então tudo isso aqui na fórmula para deixar tudo bem bonitinho, uniformizado, né? Então no lugar do T3 eu coloquei o T1, no lugar do P2 aqui eu coloquei o P1, no lugar do V2 está o V2 mesmo, no lugar do V3 coloquei o V2 e no lugar do T2 está o T2 mesmo, né? Ó, os volumes vão se cancelar, né? Porque nós sabemos que o volume no estado 2 é igual ao volume no estado 3, a gente pode cancelar eles conforme a gente fez aqui, tá? Então a pressão no estado 3 é igual a T1 dividido por T2 vezes P1,
tá bom? Então essa daqui é a pressão no estado 3. Ah, professor, beleza. Pode escrever assim ou pode escrever assim, tanto faz. Eu vou escrever assim para ficar mais fácil. Por quê? Nós não sabemos qual que é a temperatura 1 nem a temperatura 2. Tá? O exercício não nos forneceu essa informação. Tem como a gente descobrir isso, professor? Tem. Então nós vamos usar então a PVT Povotot entre o estado 1 e o estado 2. Então vamos descobrir a relação entre T1 e T2. Bom, no estado 1 nós podemos fazer aqui o PVT no estado 1, né? No estado 2 nós podemos fazer o PVT do estado 2. Professor, beleza. Onde tem o número 1zinho aqui, quer dizer que é o estado 1. É igual ao PVT do 2, né? Opa, professor, o senhor colocou T2, V2, né? E aqui está P1, por quê? Não era para estar P2? Sim, era para estar P2. Mas como P2 é igual a P1, né? Como a pressão no estado 2 é igual a pressão no estado 1, eu coloquei P1 aqui logo, por quê? Eu vou poder cortar esse P1 aqui na equação, tá bom? E eu vou passar tudo que é volume para o lado esquerdo, tudo que é temperatura para o lado direito. Então esse T1 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, tá aqui. Esse V2 que está multiplicando vai descer para o outro lado dividindo. Então a gente fez aquela multiplicação cruzada de novo, ok? Beleza, então vai ficar V1 dividido por V2 é igual a T1 dividido por T2. Ah, professor, eu entendi o que o senhor quis fazer. Então agora nós podemos substituir T1 dividido por T2 por V1 dividido por V2, porque o exercício ele fala pra gente qual que é o V1 e qual que é o V2, né? Isso aí, espertinho. Então olha só, P3 que vai ser igual a P1 vezes T1 dividido por T2, lembra? Que era ao que nós já havíamos encontrado. Nós vamos substituir T1 dividido por T2 por V1 dividido por V2. Professor, isso aí. E agora é só substituir os valores que o enunciado já nos forneceu. Então, P1 é igual a 1,2 vezes 10 a quinta Pascal vezes V1 dividido por V2. V1 é igual a 0,004 metro cúbico, V2 é igual a 0,012 metros cúbicos. Metros cúbicos nós cortamos, ficamos apenas com essa razão, que vai dar aproximadamente 0,33333, né, infinito. Então, fazendo essa multiplicação aqui toda, vai dar 0,4 vezes 10 a quinta Pascal, ou se você preferir, 4 vezes 10 a quarta Pascal, tá bom? Porque quando você diminui uma casa aqui na potenciação, né, você aumenta uma casa e diminui uma casa na potenciação, mas isso é coisa da matemática, eu não vou entrar nesse detalhe agora, ok? O que aconteceu então com a pressão no estado 3, professor? Ela diminuiu, né? Lembrando, a pressão aqui está 0,4 vezes 10 a quinta Pascal. A pressão no estado 1, lembrando, né, era 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Então a pressão diminuiu, né? Porque resfriou. Isso faz sentido, né? Quando você resfria qualquer sistema, gás, a pressão ali vai diminuir, tá? Pessoal, esse foi o fim da nossa aula. Essa foi a nossa aula, resolução de um exercício muito interessante da Unesp, mas que serviu aí para a gente revisitar conceitos como pressão, volume, temperatura, primeira lei da termodinâmica, a equação dos gases, tá? Revejam esse vídeo, façam um resumo dele, beleza? Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvida. Forte abraço, falou, até a próxima.